Fala galera, se você acompanha o projeto PRF 99, você já sabe do que se trata. Se você é novo aqui no canal, esse é o projeto onde eu vou resolver e comentar 99 questões preparatórias para o concurso da Polícia Rodoviária Federal na disciplina de Física. Nesse vídeo de hoje, eu trago uma questão que um dos nossos seguidores indicou aí nos comentários, por isso que eu falo que é sempre muito importante esses comentários. Então foi indicado aí nos comentários, eu trouxe a questão, uma questão bastante relevante, uma questão que fala sobre movimentos verticais. Então nós vamos trazer ela aqui para você, como sempre nós vamos colocá-la aí na tela para que você entenda o que está sendo pedido, para que você tente resolvê-la e na sequência do vídeo a gente vem com a resolução comentada. Se você curtiu o tema desse vídeo, se você já está curtindo o projeto PRF 99, eu peço que você dê o like nesse vídeo e ative o sininho, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, para que você receba esses vídeos em primeira mão e também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, ele distribua para mais pessoas. Esse é o nosso objetivo principal, trazer o conteúdo aqui de forma gratuita para o maior número de pessoas possível, certo? Então vamos lá, a questãozinha na sua tela, na volta a gente vem com o comentário. Então veja só que na 17ª questão do projeto PRF 99, eu trago para você uma questão que fala sobre queda livre e lançamento vertical para baixo. A questão traz duas situações. Uma primeira situação onde nós temos um objeto que ele é solto de uma determinada altura que ele chamou de H e cai livremente, sob a ação da gravidade. Então eu fiz um desenho aqui, um objeto que vai cair de uma altura H que nós não conhecemos, imagine que aqui seja o solo, que esse seja o objeto, ele está caindo de uma altura H que nós não sabemos ainda. É justamente o que a questão nos pede. Esse objeto ele é solto a partir do repouso, então nós podemos dizer que a velocidade inicial dele é zero, portanto eu coloquei aqui V0 igual a zero, velocidade inicial, o símbolo que a gente usa para isso. A segunda situação, ele diz que um outro objeto é lançado da mesma altura H, só que agora com uma velocidade para baixo. Então veja que eu posso desenhar um vetor velocidade inicial aqui, chamar de V0, e esse valor dessa velocidade inicial é de 80 metros por segundo. Só que daí tem um detalhe, ele diz que esse objeto aqui é lançado para baixo da mesma altura, só que após 4 segundos terem passado do lançamento do primeiro. E essa informação desses tempos ela é muito importante para a resolução da questão. Mas antes de nós pensarmos nesses tempos, vamos entender o que é cada um dos lançamentos. O primeiro lançamento é uma queda livre. É um objeto que é solto a partir do repouso e cai livremente. O segundo é um lançamento vertical para baixo, quando o objeto ele é lançado para baixo com uma determinada velocidade. Muito bem? Vamos para a resolução. Como que você vai fazer isso aqui? E lembrando que a questão quer justamente saber essa altura. É importante para nós resolvermos a questão do tempo aí, nós identificarmos esses tempos. Então, ele diz que esse objeto é lançado e esse aqui é lançado 4 segundos após o primeiro ter sido lançado. Só que eles atingem o solo ao mesmo tempo. Justamente porque esse aqui, além de ser, mesmo sendo lançado posteriormente, ele é lançado com uma velocidade inicial. Então ele vai ter uma velocidade muito mais rápida, vai alcançar o segundo objeto e eles vão acabar atingindo o solo ao mesmo tempo. Então nós podemos dizer, imagine assim, que um objeto foi lançado, que esse primeiro objeto foi lançado, e ele levou, vamos pegar um exemplo aqui, 10 segundos para atingir o solo. Se esse levou 10 segundos para atingir o solo, esse outro aqui vai ter levado 4 segundos a menos, porque ele foi lançado justamente 4 segundos depois, só que eles atingiram o solo juntos. Então, se esse levou 10 segundos, esse aqui vai ter levado 6 segundos, ou seja, 10 menos 4 que dá 6. É importante você entender isso. Só que acontece que nós não sabemos esse tempo. Eu estou exemplificando que sejam 10 segundos, mas a gente não tem certeza. Então eu tenho que dar nomes para esses tempos. Então eu vou dizer que aqui tem um tempo T1 de queda, T índice 1, e aqui vai ter um tempo T2, para que eu tenha dois tempos diferentes. Mas eu posso afirmar que o T2 ele é o T1 menos 4. É isso que eu falei. Se esse aqui é 10, esse aqui é 10 menos 4, ou seja, 6. Certo? Então nós temos uma equação aqui que nós podemos montar, dizendo assim, que o T2 ele é igual ao T1 menos 4. E isso é uma informação que a gente vai acabar utilizando aí na resolução da questão. E ela é fundamental para que você consiga justamente
fazer a resolução disso aqui. Esse é o primeiro ponto, entender a questão do tempo. Segundo ponto, estes movimentos, cada um deles tem uma característica e uma fórmula para que nós possamos determinar essa altura aqui. Tá? Ambos os movimentos são movimentos acelerados na vertical, porque a velocidade aqui começa inicialmente 0 e vai aumentando com o tempo. Essa aqui inicial é 80 e ela vai aumentando com o tempo. Quando ele atinge o solo, ele tem uma velocidade maior do que isso, porque existe uma aceleração aqui, que é a aceleração gravitacional, que inclusive a questão nos colocou também para usar 10 metros por segundo ao quadrado. Para o caso da queda livre, existe uma fórmula para calcular essa altura, que ela é derivada da equação das posições do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o famoso sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Se você não lembra dessa equação, é importante que você veja lá no conteúdo de movimento retilíneo uniformemente variado e posteriormente nos conteúdos que envolvem lançamento vertical para baixo e queda livre. Trabalhando com essa equação, para a queda livre, ela fica muito mais simples, podendo ser escrita apenas assim, ó. H igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. Ela é uma adaptação dessa equação que eu falei, que é a equação das posições do MRUV. Já para o lançamento vertical para baixo, ela não fica tão simples, mas nós podemos escrevê-la assim, ó. H igual a V0 vezes T mais G vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Não é tão parecida com essa. Veja que tem esse fator do V0 aqui, justamente porque aqui existe a velocidade inicial. Então, V0 vezes T mais o restante, que é exatamente igual a esse aqui. Então, nós temos a equação da altura para esse tipo de movimento, e nós temos a equação da altura para esse tipo de movimento. E como nós queremos descobrir a altura, é importante que você saiba isso. Tá? Saber como calcular o que justamente a questão nos pede. E agora, como é que eu vou fazer para calcular essa altura? Eu posso usar isso, eu posso usar isso. Só que tanto aqui quanto aqui, eu não tenho o tempo, porque eu sei que aqui é T1, eu sei que aqui é T2. Mesmo que eu tenha essa equação, eu não tenho um valor aqui para eu substituir no T e descobrir o H, tampouco aqui para substituir no tempo e descobrir o H. Então nós teremos que usar essas duas equações ao mesmo tempo, juntas, trabalhar com elas, e com essa terceira que nós já fizemos ali no começo, para que a gente consiga desenrolar essa salada que ficou aí, né, com essas três equações, a gente vai ter que dar um jeito de resolver a questão. Daí você pode partir da seguinte situação: as alturas aqui são iguais. Então eu posso dizer que esse H é igual a esse H. Inclusive eu poderia chamar esse aqui de H1, é até bom a gente fazer isso, H1 e H2, mesmo que eles sejam iguais, tá? É só para diferenciar que é na primeira situação e na segunda situação. Mas tenha em mente que justamente o H1 é igual ao H2. Se o H1 é igual ao H2, eu posso dizer que tudo isso que tem aqui, ó, depois da igualdade, é igual a tudo isso que tem aqui depois da igualdade. Tá? Então toda essa parte em vermelho, gt ao quadrado dividido por 2, e V0 vezes T mais gt ao quadrado dividido por 2, são coisas iguais. Agora, um fator importante aqui é com relação ao tempo. Aqui eu uso o primeiro tempo, aqui eu uso o segundo tempo. Então aqui é T1 e aqui é T2. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou preparando preparando essas equaçõezinhas para que a gente possa chegar na solução. Tá? E isso é importante, na verdade, é para isso que você precisa de mim nesse caso. Tá? Depois você vai ver que depois que você chegar no raciocínio final disso, fica fácil para fazer a solução. Tá? Mas tudo isso que eu estou falando aqui nesse enredo é importante para que você entenda como fazer a solução da questão. Então, aqui eu uso T1 porque é o tempo na primeira situação, aqui eu uso T2 porque é o tempo na segunda situação. Agora, como essas alturas são iguais, eu posso igualar justamente a parte em vermelho aqui com a parte em vermelho aqui. Tá? E é isso que eu vou fazer. Tá? Então eu vou colocar G vezes T1 ao quadrado dividido por 2 é igual a tudo isso aqui. V0 vezes T mais GT2 ao quadrado dividido por 2. Primeiro passo, nós vamos fazer isso. Então, G vezes T1 ao quadrado dividido por 2 é igual a V0 vezes T mais G vezes T2 ao quadrado dividido por 2. Tá? E calma, que eu sei que dá uma vontade louca de você já ir simplificando esses dois aqui, mas não pode, porque nós temos um fator de soma aqui, tá?
e nós não temos o 2 dividindo aqui, então nós não podemos sair simplificando esse 2 de cara. Talvez a gente consiga fazer isso posteriormente, mas por enquanto não. Beleza, cara, agora o que você pode fazer? Nós sabemos que o T2 ele tem uma relação com o T1, né? Que esse aqui tem uma relação com esse. Então o que eu vou fazer? No lugar do T2, eu vou substituir isso aqui, ó, T1 menos 4. Tá? T1 menos 4. Para que eu tenha um fator que eu consiga simplificar posteriormente. Tá? Porque daí veja que quando eu substituir esse T, tá? A gente vai conseguir simplificar toda essa situação aqui. Lembrando também que o T que nós temos aqui é o mesmo T que nós temos lá, é o T2. Né? Podemos até chamar ele de T2 também nessa situação aqui. Então, fazendo a substituição, né, nós vamos ter o seguinte. A gravidade é 10, a questão nos deu. Então nós podemos substituir isso. 10 vezes T1 ao quadrado dividido por 2 igual a V0 que nós conhecemos, a segunda situação, ó, 80, vezes esse T. Só que esse T é o T2. Né? Posso até escrever aqui T2, para ficar bem claro para a gente, eu vou colocar aqui também. Porque é o mesmo T2, é o tempo da segunda situação. Tá? Só que o T2 é isso aqui, ó, T1 menos 4. Então eu vou ter que fazer essa substituição. Aí eu coloco entre parênteses T1 menos 4. E continuo. Mais a gravidade que é 10, vezes o T2, que novamente é T1 menos 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Então novamente eu coloco entre parênteses T1 menos 4 ao quadrado. E tudo isso dividido por 2. Tá? Ficou bagunçado, ficou muita informação? Ficou, como eu falei no começo, não é uma questão de nível fácil, né? É uma questão de médio para difícil aí. E agora só que agora, né, nós temos apenas o valor do T1, ó. T1, T1 e T1 como incógnita. Tá? E se eu descobrir o T1, eu consigo substituir ele aqui e consigo descobrir a H1, ou seja, eu consigo descobrir a altura. Então, através dessa equação que está toda complicada por enquanto, tá? Eu vou conseguir descobrir o tempo. E descobrindo o tempo eu consigo descobrir a altura. E daí a questão está resolvida para você. Se você parar o vídeo aqui e for embora, você já tem o que é fundamental para essa questão. Tá? Eu não aconselho que você faça isso, porque até o final do vídeo eu vou, além de fazer o restante da solução aqui, te dar outras dicas para que você leve essa questão como um aprendizado. E não apenas como mais uma questão que você resolveu. Tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente pode simplificar, ó, 10 dividido por 2 é 5, então vai ficar 5 T1 ao quadrado. Igual, nessa segunda parte a gente faz a distributiva com relação a 80, ou seja, a gente tem que fazer 80 vezes T1 e 80 vezes 4, tá? Isso vai dar 80 vezes T1 é 80 T1, o sinal negativo lá, então mais desse com menos daquele é menos, e 80 vezes 4, 8 vezes 4 é 32, com mais um zero, 320. Então isso aqui dá 320. Mais 10 dividido por 2, eu também posso fazer essa simplificação aqui, dá 5. Só que daí a gente tem esse fator aqui, ó, T menos 1 T menos 4 elevado ao quadrado. E isso é o que nós chamamos de produto notável, o segundo caso de produto notável. Tá? É o produto, o quadrado da diferença de dois termos. E isso é o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Se você não lembra de produtos notáveis, você precisa voltar lá para a matemática e recordar isso também, porque é outro fator importante para a resolução dessa questão. Tá? Então isso aqui tudo vai ficar assim, ó. T1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Seria 2 vezes T1 vezes 4, que dá 8T1. Vai faltar, quase que vai faltar quadro, meu quadro já é pequeno, quase que falta quadro aqui, mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Tá? Então isso aqui, ó, T1 ao quadrado menos 8 vezes T1 mais 16, é apenas o T1 menos 4 elevado ao quadrado. É um produto notável. Tá? Você tem que estar por dentro disso aí também. Muito bem, agora a gente tem que fazer aqui, para eliminar esse parênteses, a distributiva do 5 com relação a todos esses valores. Então vamos fazer isso também. E daí a coisa vai simplificando, ó. 5T1 ao quadrado igual a 80T1 menos 320 mais 5T1 ao quadrado, que é 5 vezes T1,
Menos 5 vezes 8 é 40, então menos 40 T1, e 5 vezes 16, né, mais, porque é mais o 5 com mais o 16, 6 5, 30, dá 80 isso aqui, né, mais 80. 6 vezes 5, 30, vai um 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, está feita lá a operação. Agora, tá, nós temos um fator aqui que é importante, que a gente vai, se a gente tivesse que organizar isso aqui para resolver, nós temos a equação de segundo grau. Tá? Então ia dar uma trabalheira, ia ter que aplicar Bhaskara, a famosa Bhaskara. Para que eu uso Bhaskara? Para passar no concurso da PRF você pode precisar usar Bhaskara, entre outras coisas. Tá? Mas, por sorte, nós não vamos precisar aqui, porque nós podemos simplificar esse 5t1 ao quadrado aqui com 5t1 ao quadrado aqui, que agora sim é tudo soma e subtração. Então aí sim nós podemos simplificá-los. Então, simplifica aqui, simplifica aqui. Tá? Ah, o que aconteceu desse lado? Sumiu esse cara aqui. Tá? Quando aconteceu isso, é como se ficasse o zero aqui. Porque na soma ou na subtração, a gente chama o zero de elemento neutro. Né? Então existe um zero aqui, que ele pode ser somado ou subtraído a alguma coisa. Então o que nós vamos fazer? A gente tem termos aqui que tem o T1, que é esse termo e esse termo, que tem o T1, e nós temos dois termos, que é o menos 320 e o mais 80, que são apenas números. Então eu vou fazer essa diferença entre 80t1 menos 40t1 e vou passar para o outro lado negativo, tá? Para que a gente tenha justamente zero menos esse fator, já que aqui vai dar positivo. Né? Então 80t1 menos 40t1 dá 40t1. Só que esse 40t1 eu já vou passar para o outro lado. Tá? Então vai ficar menos 40t1. Aí nós temos menos 40t1 igual a menos 320 mais 80. Tá? Menos 320 mais 80 dá menos 240, né? 240. Que é a mesma coisa que fazer 320 menos 80. Tá? Então isso dá 240. Aí a gente pode simplificar também o sinal negativo dos dois lados, já que os dois são menos. Esse 40 está multiplicando o T1, ele vai passar dividindo. Então T1 é igual a 240 dividido por 40. Aí, novamente, nós podemos simplificar um zero aqui, e nós temos 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 é 6. Então, T1 igual a 6 segundos. Tá? Por que segundos? Porque tudo aqui está no sistema internacional. Veja que eu não precisei trabalhar com mudança de unidades, nada. Né? Porque a gente só tinha a velocidade aqui em metros por segundo e o resto não tínhamos informação nenhuma. Então, veja só a partir dessa informação a gente já conseguiu descobrir o tempo, T1. E agora basta substituir aqui, ó, no lugar do T1, esse 6. Então fazer 6 ao quadrado vezes a gravidade, que é 10, dividido por 2, nós vamos ter a altura, e daí acabou a questão para você. Então vamos voltar nessa equaçãozinha aqui. Tá? H1 é igual a 10, que é a gravidade, vezes T1, que eu acabei de descobrir que é 6 ao quadrado, dividido por 2. Continuando, H1 é igual a 6 ao quadrado é 36. Tá? 36 vezes 10 é 360. 360 dividido por 2 é 180. Então H1 igual a 180. E como nós estamos descobrindo uma altura, né, uma distância, no sistema internacional isso é dado em metros, portanto 180 metros, e está aí um corpo estendido no chão. Tá aí a solução da questão, cara. 180 metros de altura, essa é a altura tanto no primeiro lançamento quanto no segundo lançamento. É uma questão difícil, é uma questão que envolve bastante coisa, mas é uma questão possível de ser feita, tanto é que eu resolvi ela aqui para você. Tá? Então, se você achou que o vídeo ficou muito longo, se você achou que é muita contaiada, tá? A culpa é do nosso seguidor que pediu pra gente resolver. E eu faço isso com muito gosto, porque são justamente as pessoas que estão focadas, estão interessadas, então é importante. Eu diria que para uma preparação, pensando numa prova da PRF, tá? É muito difícil que apareça uma questão com todos esses elementos. Não acredito numa questão dessa forma. Mas várias partes do que nós vimos aqui dentro, vários raciocínios que nós utilizamos, essas substituições de unidades, pega de uma, substitui na outra, pega da outra, substitui de novo, isso sim é possível de aparecer em uma prova, isso sim é importante que você compreenda.
Então, como eu falei já, né, o objetivo desse projeto que eu criei não é resolver a questão em si. Não é só que você pegue aquela questão e tenha o resultado dela e beleza, e pô, tô acertando a questão e vamos pra frente. É justamente que você tenha a possibilidade de alguém que te explica como resolver questões e te ajude a se preparar, tá? O objetivo é se preparar e pense sempre nisso, em resolver as questões pensando na sua preparação. Às vezes você trabalha com a questão, você erra a questão, mas você aprende nesse caminho da resolução dela. Tá? Então, não se preocupe tanto, não se atente tanto a acertar as questões necessariamente, mas sim ao aprendizado, ao passo a passo que você tem na evolução daquela questão. Então, às vezes você vai fazer, vai errar, vai fazer, vai errar, até a hora que você faz e acerta. Isso aconteceu comigo durante a minha vida inteira e até hoje acontece. Muitas vezes eu pego questões de prova para resolver e faço uma solução, bate uma resposta, vou no gabarito, pô, tem lá até a resposta. Daí depois eu vou ver o gabarito não é aquele. Eu cometi algum erro, tá, que é possível que nós todos cometamos, cometo algum erro lá no meio da questão e erro a questão. Aí eu vou lá, pego a questão, faço de novo, até que eu consiga resolvê-la e chegar na resposta correta, tá certo? Então, ficou um vídeo bastante longo, eu sei, mas a questão é importante e é o tempo necessário que a gente tinha aqui para passar esse conteúdo para você. Espero que você tenha gostado, né? Principalmente ao nosso seguidor que pediu aí, espero que você tenha entendido a questão. Caso não tenha entendido, dúvidas aí nos comentários. Se vocês estão gostando do nosso projeto também, divulguem isso para o maior número de pessoas. Não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não esqueçam de ativar o sininho e de curtir o vídeo caso você não tenha curtido ainda, porque isso é muito importante para a gente, ajuda a divulgar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas e esse é o meu objetivo principal, tá? Ajudar o pessoal que está querendo se preparar aí para o concurso da PRF e seja aprovado e seja policial rodoviário federal e venha falar comigo depois, como tantos outros alunos que hoje estão aí nas estradas do Brasil e vem, professor, obrigado, você me ajudou, eu fico muito feliz quando acontece isso, né? Eu tenho vários depoimentos que os caras vêm ali às vezes no meu Instagram e vêm dizer que eles estão lá porque a física os ajudou, porque eu consegui de alguma forma contribuir. Eu fico muito feliz para que quando isso acontece, e é justamente por isso que eu estou aqui, tá certo? Vamos para o próximo vídeo. Essa foi a questão 17, nós vamos para a 18ª questão no nosso próximo vídeo. Espero que você esteja gostando. Um grande abraço, professor Juliano, e até a próxima.